Então, pessoal, a gente vai dar continuidade agora com questões, certo? De acordo com o que foi visto na aula teórica sobre propriedades dos materiais. Então, nessa nossa primeira questão, ele diz: os cabos de aço AB e AC sustentam a massa de 200 kg, que é essa massa que está em A. Só que essa massa nós precisamos transformar em peso, certo? Então, a gente multiplica por 9,81, que fica 1962 newtons. Se a tensão axial admissível para os cabos for 130 MPa, então, a tensão admissível para cada cabo é 130 MPa. Determine o diâmetro exigido para cada cabo. Então, ele quer saber o diâmetro de cabo AB e o diâmetro do cabo AC. Isso a gente já sabe calcular, né? Lá em deformação a gente já aprendeu. Lá em tensão admissível, perdão. Além disso, qual o novo comprimento do cabo AB após a aplicação da carga? Então, antes nós tínhamos o comprimento de 750 milímetros, ele quer saber, após essa aplicação dessa carga, qual foi o meu comprimento do meu cabo AB, comprimento final, certo? Então, considere que o comprimento não alongado de AB é 750 milímetros e o módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascal. Então, uma novidade aqui para as nossas questões é o módulo de elasticidade. Nós trabalhamos lei de Hooke, que a lei de Hooke, ela me diz que os meus materiais, eles trabalham no regime elástico, e se eles trabalham no regime elástico, essa lei de Hooke é válida para a relação entre tensão e deformação, certo? Então, a lei de Hooke diz que a minha tensão e a minha deformação, elas são relacionadas com o módulo de elasticidade de cada material. Então, o meu material, ele tem um módulo de elasticidade que foi encontrado através de experimentos, e esse meu módulo de elasticidade, ele relaciona a minha tensão com a minha deformação do meu material, certo? Então, o primeiro passo aqui é encontrar as forças que agem no cabo AC e no cabo AB. Nenhuma novidade até agora, a gente vai fazer somatório das forças, certo? Então, a gente vai fazer somatório das forças na vertical, igual a 0. Meu FAB, se aqui é 60, aqui também é 60 graus, não é isso? Ângulos alternos internos. E o FAC, a gente tem essa relação trigonométrica aqui, ok? Então, a minha força AB, vamos fazer a relação, ou o somatório das forças na vertical. O somatório das forças na vertical, nós teremos que FAB na vertical vai ser FAB vezes o seno de 60, né? FAC, o FAC mais FAC, se eu quero a minha força na vertical, vou multiplicar pelo lado que seja paralelo à vertical e dividir pela hipotenusa, não é isso? FAC vezes 4 sobre 5, menos a carga peso, 1962 newtons. Isso tudo igual a 0, ok? Somatório das forças na horizontal, igual a 0. Somatório das minhas forças na horizontal vão ser FAB vezes o cosseno de 60, não é isso? Tá pro lado esquerdo, negativo. Mais FAC vezes, se eu quero o meu FAC na horizontal, eu vou multiplicar pelo lado da relação trigonométrica paralelo a ele, dividir pela hipotenusa. Não tenho nenhuma outra força na horizontal, igual a 0, certo? Logo, a minha força AB e a minha força AC, elas têm uma relação, certo? Então, a gente vai trazer para cá que FAB é igual a 0,6 FAC dividido pelo cosseno de 60, tá? Então, já trouxe FAC para cá, multipliquei por menos 1, ficou tudo positivo. Logo, a relação de FAB e FAC é 1,2 FAC, certo? Vou jogar essa relação nessa minha primeira equação, que vai ficar 1,2 FAC vezes seno de 60 mais 0,8 FAC
menos 1962 igual a zero. Então, vai ficar 1,8392 FAC igual 1962. O meu FAC vai dar 1066,75 newtons. Se o meu FAC deu isso, vou substituir agora aqui nessa relação. O meu FAB vai dar 1280,1 newtons, ok? Então, a gente encontrou as nossas cargas e agora a gente vai para as tensões, certo? A priori, a questão pede o quê? Os diâmetros, né? Se ele me dá a tensão admissível do meu cabo, né, do meu material, se ele me dá a tensão, eu tenho a carga, eu encontro a área, não é isso? E ele tá pedindo diâmetro, então basta eu encontrar a área que eu sei relacionar o diâmetro. Então, eu tenho uma tensão admissível de 130, 10 a 6, é igual, vamos começar pelo cabo AC, tá? É igual a carga AC 1066,75 dividido pela área AC. Logo, a minha área AC, vai dar 8,2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, certo? Sabemos que a área da seção transversal de um cabo é uma seção circular, né? Então, vai ficar πd2 sobre 4 igual a 8,2, 10 a menos 6. Logo, o diâmetro de AC vai dar 3,23, 10 a menos 3 metros, ou 3,23 milímetros, certo? Vamos para o cabo AB. Mesma coisa. Se a tensão admissível, lembrando que eu coloco a mesma tensão porque são cabos iguais. Se eu tivesse cabo de materiais diferentes, eles teriam uma tensão admissível diferente e teriam um módulo de elasticidade diferente. Então, como a gente está trabalhando com o mesmo aço, eles terão tensão admissível e módulo de elasticidade iguais, certo? Então, a tensão admissível 130, 10 a 6 é igual a carga de AB 1280,1 dividido pela área de AB. Logo, a área de AB vai dar 9,84, 10 a menos 6. Substituindo na fórmula da área, πd2 sobre 4 igual a 9,84, 10 a menos 6, nós teremos diâmetro de AB igual 3,54, 10 a menos 3, que é igual a 3,54 milímetros, certo? Então, a gente achou o primeiro quesito que a questão pedia, que eram os diâmetros dos nossos cabos, certo? Continuando a questão 1, nós obtivemos já os diâmetros e a questão 1 também pede qual o novo comprimento do cabo AB após a aplicação da carga. Então, se nós temos que o comprimento inicial é 750 milímetros e nós temos o módulo de elasticidade, sabemos que ele trabalha no regime elástico, então a gente vai aplicar a nossa lei de Hooke, certo? Então, tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação, certo? Então, a gente sabe que a nossa tensão admissível é 130 MPa, 10 a 6. O nosso módulo de elasticidade é 200 GB, giga é 10 a 9, ok? E a gente vai descobrir a deformação média desse meu material. Então, se ele tem uma tensão admissível de 130 e um módulo de elasticidade, a gente vai descobrir a deformação média do nosso material. E essa deformação média vai dar 6,5, 10 a menos 4. É uma deformação adimensional, ok? Pode ser milímetro por milímetro, metro por metro, ok? E aí, o que a gente faz? Vamos substituir agora na fórmula da deformação normal média. Então, a deformação normal média, nós aprendemos nas aulas anteriores, ela é igual ao comprimento final, não é isso? Menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial.
A deformação média desse material é 6,510 a menos 4. Logo, nós teremos um comprimento final menos o inicial, 750 milímetros, 750 milímetros, certo? Comprimento final igual 750,4875 milímetros. Percebam que houve um alongamento do nosso material. Por quê? Porque ele está maior que o tamanho inicial, que seria óbvio, né? Porque a gente está vendo que esses cabos estão aguentando uma carga-peso para baixo. Então, esse cabo, logicamente, óbvio, ele vai sofrer uma tração e logo ele vai sofrer um estiramento. Então, dando procedimento na segunda questão. Então, a figura mostra o diagrama tensão-deformação para duas barras de poliestireno. Se a área da seção transversal da barra AB for 950 mm e da barra BC for 2.500 mm, determine a maior força P que pode ser suportada antes que qualquer um dos elementos sofra ruptura, certo? Então, o que ocorre? Nós temos aqui uma carga P que ela está sendo aplicada a essas duas barras de poliestireno. E esse meu material poliestireno, ele tá aqui nesse diagrama, ele pode sofrer tanto tração quanto compressão. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem sofre tração e quem sofre compressão, certo? Então, nós vamos fazer novamente somatório das forças. Então, eu preciso saber qual força está agindo nesse meu cabo, nessa minha barra, certo? BC, que é o ponto B, e nessa minha barra AB. Fazendo aqui esse ângulo, vou chamar ele de alfa, eu sei que a tangente de alfa é cateto oposto 0,9 dividido por 1,2. Logo, o nosso alfa vai ser 36,86 graus, certo? Então, a gente vai aplicar a somatória das forças na vertical. Então, somatório das forças na vertical, eu vou fazer FAB vezes o seno de alfa, que é 36,86, está para baixo, logo, FAB é negativo, certo? Menos a minha carga P, FAB não uso, porque ele já está na horizontal, é igual a zero, certo? Então, a minha carga FAB, seno de 36,86, é igual a P, certo? Menos FAB, perdão, vai ser menos P dividido pelo seno de 36,086, que o seno desse ângulo é 0,6. Então, perceba que a minha carga AB, em função de P, ela deu uma carga negativa, certo? Próximo, somatório das forças. Somatório das forças na horizontal igual a zero. Únicas forças que podem ser rebatidas para a horizontal é a força FAB e a força BC, que já está na horizontal. Então, menos FBC menos FAB, não é isso? Vezes o cosseno de 36,86 igual a zero, né? Então, menos FBC menos P sobre 0,6 vezes o cosseno de 36,06 ou 36,86, que é 0,8, igual a zero, não é isso? Então, o meu FBC, ele vai dar, vou logo substituir isso, tá? Ele vai dar 1,33 P, ok? Então, fazendo isso, nós vimos que aqui nós demos uma carga positiva em relação a P, e aqui uma carga negativa em relação a P. Logo, quando a gente trabalha com treliça, vocês viram lá em mecânica,
que a carga, quando dá negativa, significa que ela deu contrária do que ela está agindo, ou seja, a gente determina que todas as cargas estão saindo do ponto, estão tracionando, logo se deu negativa é porque ela está comprimindo. Então, a carga AB, ela está sofrendo compressão, e a carga BC, ela está sofrendo tração, certo? Agora, olhando para o gráfico da tensão-deformação, vocês têm que aprender a interpretar o gráfico. Então, esse gráfico é de um único material, só que aí ele está resumindo dois tipos de ensaio. Então, nós temos o ensaio à tração e o ensaio à compressão. Então, percebam que esse material, quando ele está sofrendo tração, ele rompe muito mais rápido. Percebam que aí, quando ele chegou na tensão de 35 MPa na tração, ele já rompeu, certo? Então, já acabou o gráfico. Então, quando o gráfico encerra, é porque o material rompe, ok? Então, como ele chegou aí numa tensão, no ensaio de tração, ele chegou ao máximo de 35 MPa. Logo, essa tensão de tração é a tensão de ruptura à tração. Então, o que ocorreu? Quando esse meu material chega a 35 MPa de tração, ou seja, quando eu estou esticando esse meu material a 35 MPa, ele rompe, certo? Se o meu material for ensaiado à compressão, percebam que a gente tem um gráfico mais alongado de compressão, então ele vai ter dois regimes, como a gente falou na aula anterior, regime elástico e regime plástico. Vocês percebem que ele consegue romper, ó, muito depois de deformar. Então, ele está deformando e pam, rompeu com 175 MPa. Então, o rompimento pela compressão é de 175 MPa. Então, essa é a tensão de ruptura à compressão. Certo? Tensão de ruptura à compressão. Por que a gente está falando em ruptura? Porque a questão está pedindo a maior força P que pode ser suportada antes que qualquer um sofra ruptura. Então, ele quer saber qual que é o máximo que eu posso colocar até romper, certo? Então, se esse meu material, quando ele está trabalhando a tração, ele rompe com 35 MPa, e quando ele está trabalhando a compressão, ele rompe com 175, eu vou ver qual desses membros vai, com qual carga ele vai romper logo, certo? Então, nós vamos ver aqui que o FAB, ele está trabalhando a compressão, então está sofrendo compressão. Logo, o FAB vai romper com essa tensão de ruptura, certo? Então, se o AB está sofrendo compressão, AB sofre compressão, eu tenho como encontrar a carga que vai romper a minha estrutura AB, né? A minha barra AB de poliestireno. Então, a tensão de ruptura para AB, se AB é compressão, a tensão de ruptura é 175 MPa, 175 10 a sexta. Eu vou descobrir a minha carga AB de ruptura, certo? Dividido pela área de AB, que a questão já deu, 950 milímetros, vou transformar para metros, 950, 10 a menos 6 metros quadrados. Logo, a minha carga AB, que vai fazer essa minha barra romper, perceba que quando eu jogo uma carga P aqui, essa minha barra B, ela realmente sofre uma compressão e essa minha barra BC vai sofrer uma tração. Elas vão fazer isso aqui, ó. Joguei uma carga AB, uma carga P aqui, ó, ela vai fazer isso. Logo, a carga AB vai sofrer, a barra AB vai sofrer compressão e a barra BC sofre tração. Então, essa minha carga AB vai ser uma carga de ruptura. Por quê? Porque eu estou trabalhando com tensão de ruptura. Então, essa minha carga AB vai dar 166,25 kN, certo? Isso para o cabo AB romper por compressão. O meu cabo BC, ele trabalha sob tração. Então, se ele trabalha sob tração, ele vai romper a 35 MPa. Então, 35 10 a sexta é igual a carga BC dividido pela área BC, 2.500, 10 a menos 6, né? Transformei em metros.
Logo, a carga BC vai dar 87,5 kN. Então, as cargas que rompem essas minhas barras, se eu jogar uma carga de compressão de 166,25 aqui, essa minha barra vai romper. Se eu jogar uma carga de tração nessa minha barra aqui, de 87,5, essa minha barra vai romper. Mas a questão pede o quê? A máxima força P para que eu coloque aqui e a carga e a estrutura não sofra ruptura, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós temos essa relação das nossas cargas com P e a gente só vai substituir. Então, se a minha carga AB ela rompe com 166,25, 10/3, vou pegar essa relação igual a menos P 0,6, logo o meu P vai dar menos 99,55 kN. Perdão, P é igual a menos 99,75 kN, certo? Isso para a minha carga, a minha barra AB romper por compressão, certo? Se eu for substituir o FBC nessa relação, 87,5, 10/3 igual a 1,33 P, o meu P vai dar 65,7 kN. Então, vocês têm que aprender a decifrar o nosso diagrama, certo? O que ocorre? Quando eu aplico uma carga de 99,75 kN no meu diagramazinho aqui, nessa treliça, a minha barra AB, ela vai romper, certo? Por compressão. Quando eu jogo uma carga de 65,7 aqui em P, a minha barra BC vai romper por tração, ok? Só que, qual é a carga mínima que eu posso colocar? Então, o mínimo que eu posso colocar, que a carga que ela fala, a maior força P, é o mínimo para as duas que a gente fala, é de 65,7 kN. Por quê? Se eu colocar uma carga de 99,75 aqui, esse meu cabo BC, ele não vai suportar. Suponhamos que você substitua esse P aqui, ó, nessa fórmula, nessa relação, você vai encontrar uma carga de ruptura bem maior em FBC. E, ou seja, se eu encontro uma carga de ruptura maior do que o que ela suporta, ele vai romper. Então, o máximo que eu posso colocar em P é 67,5 para a minha estrutura BC aguentar. E o máximo que eu posso colocar é 99,75 para a minha estrutura AB aguentar. Se eu colocar 99,75, esse cabo BC não suporta e rompe por tração. Se eu colocar 67,5, esse aguenta e esse também aguenta, não é isso? Porque ele está prestes a romper, esse cabo BC, mas ele ainda aguenta. Então, a máxima que eu posso colocar é 65,7 kN. Dando continuidade agora para a terceira questão. Então, a figura mostra o diagrama tensão-deformação para as duas barras de poliestireno, é a mesma treliça e o mesmo gráfico, tá? Porque é o mesmo material da questão anterior. Determine a área da seção transversal de cada barra, de modo que elas sofram ruptura simultânea quando a carga P for aplicada. Então, a minha carga P de 15 kN vai ser aplicada e ele está dizendo que essa carga P vai gerar uma ruptura nas duas barras simultaneamente. O que a gente precisa encontrar? Primeiro, a gente tem que encontrar as forças dos membros, certo? Então, as forças dos membros, a gente vai encontrar fazendo a relação do somatório de forças na horizontal e na vertical, certo? Então, vamos começar aqui
pelo somatório das forças na vertical. Igual a zero. Na questão anterior, a gente fez isso aqui, esse ângulo, e esse ângulo deu 36,86 graus. Então, o somatório das forças na vertical será menos 15, não é isso? Menos FAB, vezes o seno de alfa, que é 36,86 graus, igual a zero. Logo, o meu FAB vai dar igual a menos 25 quilonewtons. Somatório das forças na horizontal. Nós temos que menos BFBC, menos FAB, cosseno de 36,86 igual a zero. Já sabemos quem é FAB, logo menos FBC vai ser menos com menos mais, passa para o outro lado negativo, 25 vezes o cosseno de 36,86, que dá 20 kN. Então, FBC igual a 20 kN, ok? Levando em consideração a mesma teoria da questão anterior, a gente percebe que a minha carga AB, eu tinha determinado que ela estava saindo do ponto. Então, se ela está saindo do ponto, a gente vê que a barra estaria sofrendo uma tração. Só que deu negativo. Se deu negativo, significa que o que eu adotei não está correto. Então, se eu adotei que ela estava saindo do ponto, que ela estava tracionando, então ela realmente estará comprimindo. Então, FAB, a barra AB, ela sofre compressão. Se ela está sofrendo compressão, ela vai romper a compressão. E nós vimos na questão anterior, de acordo com o gráfico, que esse material, quando ele está sofrendo compressão, ele rompe a 175 MPa, não é isso? Então, essa é a tensão de ruptura desse material, 175 MPa. Então, vai ficar 175, a relação MPa 10/6, com a força de AB, 25, 10/3, dividido pela área, a gente consegue encontrar uma área de 1,428, 10⁻⁴ metros quadrados, não é isso? E para a minha barra SAB e a minha barra BC, nós tínhamos adotado que ela estaria sofrendo tração, não é isso? Ficou positivo, então significa que ela realmente está sofrendo tração. E pelo diagrama de tensão e deformação, esse nosso material poliestireno, quando ele está sofrendo tração, ele rompe a 35 MPa. Então, a tensão de ruptura dele é 35 MPa. Logo, com essa relação de tensão e força que está ocorrendo na barra, de acordo com essa minha carga P15, vai ser essa aqui. Logo, nós encontraremos uma área de BC igual a 5,71, 10⁻⁴ metros quadrados. Vou transformar as duas áreas para milímetros. Então, a área de AB vai ser 142,8 milímetros quadrados. E a área de BC, 571 milímetros quadrados, certo? Então, se eu estou colocando uma carga de 15 kN em cima dessa treliça, esse meu material vai romper, o cabo AB vai romper por compressão se ele tiver essa seção de 142,8 milímetros. E o cabo BC vai romper por tração se ele tiver 571 milímetros, certo? Então, vocês têm que aprender a interpretar esses gráficos. Indo agora para a questão 4. A viga é sustentada por um pino em C e por um cabo de ancoragem AB de aço A36. Então, quando a gente fala aço A36, então a gente já sabe que o módulo de elasticidade desse aço é 200 GPa, tá?
Se o cabo tiver um diâmetro de 5 milímetros, determine o carregamento W se a extremidade B for deslocada 18 milímetros para baixo. Então, vocês agora têm uma informação inicial de deformação. Então, se eu tenho uma informação inicial de deformação e eu tenho um módulo de elasticidade, eu tenho como encontrar a minha tensão. Se eu tenho como encontrar a minha tensão e eu tenho a minha dimensão, eu tenho área. Se eu tenho tensão e tenho área, eu consigo encontrar a força que está agindo nesse cabo, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é encontrar a deformação média para a gente aplicar na lei de Hooke. Então, se o meu cabo inicialmente tinha esse comprimento aqui, a gente faz o quê? Utiliza essas nossas informações trigonométricas que nós temos. Então, o meu cabo, primeiro passo, encontrar o comprimento final do meu cabo AB. Então, o inicial do cabo AB é qual? Eu vou usar o cosseno do meu ângulo de 30, então o cosseno de 30 é igual a cateto adjacente 3, dividido pelo minha hipotenusa, que é o meu comprimento inicial LAB, certo? Então, fazendo essa relação, meu comprimento inicial de AB vai dar 3,464 metros, ok? Então, a gente já sabe o nosso comprimento inicial. O comprimento final ocorre o quê? A questão diz que ele baixou 18 milímetros, não é isso? Então, o que antes ele estava aqui em LAB, agora ele vem para cá, para baixo, LAB', certo? Se eu tenho essa medida, que é igual a 3,464 metros, e eu tenho essa medida, se eu tiver esse ângulo aqui, eu consigo aplicar a lei dos cossenos, não é isso? Então, se esse ângulo é 30 e esse daqui é 90, porque ele desceu 18 para baixo, nós teremos um ângulo de 120, né? Então, para eu encontrar esse meu lado AB', basta eu aplicar a lei dos cossenos, né? Que vai ser o quadrado do primeiro, 3,464 ao quadrado, mais o quadrado do segundo, vou botar para metro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno de 120, que é o ângulo que está entre eles, ok? Então, fazendo isso, a gente encontra o meu lado final AB, que dá 3,4731 milímetros. Lembrando que para eu achar a minha tensão, se eu já tenho uma deformação, eu relaciono com o meu módulo de elasticidade, o aço. Só que eu preciso achar a minha deformação média. Como é que eu acho a deformação média? Então, o segundo passo, encontrar a deformação média. Deformação média, nós aprendemos que a gente encontra o comprimento final menos o inicial dividido pelo inicial. Comprimento final, 3,4731. Inicial, 3,464. Dividido por 3,464. Não é isso? Então, a minha deformação média vai dar 0,00259, ok? Então, achamos essa nossa deformação média. Se eu tenho deformação e tenho módulo de elasticidade, eu tenho como encontrar agora a minha tensão que está ocorrendo no meu material. Logo, tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação. O que é tensão? É força sobre área, né? Então, tensão é igual a força sobre área. Eu tenho uma informação da força que está ocorrendo? Não, não tenho. Força AB dividido pela área. A área da minha seção circular é igual a π d2 sobre 4. Transformando isso para metro, eu tenho 19,63 10 a menos 6 metros quadrados. Logo, aqui vai ser minha área, 19,3 10 a menos 6. É igual ao módulo de elasticidade, 200 10 a 9, vezes a deformação média, que a gente encontrou, 0,00259. Logo, nós encontraremos a carga que está agindo nesse cabo, que é uma carga de 10,17 quilonewtons. Então, se eu relacionei a deformação do cabo
com o módulo de elasticidade do cabo, eu encontro a tensão do cabo. A partir da tensão que está ocorrendo nesse cabo, eu tenho uma relação de força que está ocorrendo no cabo e a área da seção do cabo. Se a questão inicial me deu o comprimento do diâmetro do meu cabo, eu consigo encontrar a força que está agindo. Então, achei a força AB. Mas a questão me pede o meu carregamento W. Então, encontrada a carga FAB 10,17, a gente monta esse esquema que está ocorrendo lá na estrutura. Então, a gente achou o cabo, a força que está ocorrendo no cabo, e a partir dessas informações a gente encontra o meu carregamento W. Então, se eu tenho esse carregamento W, a minha resultante vai ser 3W, não é isso? A questão fala que a viga está sustentada por um pino em C e apoiada por um cabo AB. Então, se ela está sustentada por um pino, ela tem reação de apoio em C, certo? Então, o que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar somatório das forças, não é isso? Então, aqui é 30 graus. A gente vai aplicar somatório das forças na vertical igual a zero. Então, nós temos VC menos 3W mais 10,17. Tenho que transformar essa força em uma força na vertical vezes o seno de 30 graus igual a zero, né? Somatório das forças na horizontal igual a zero. Nós teremos HC, não é isso? Menos a minha força de 10,17 vezes o cosseno de 30 é igual a zero. HC vai dar 8,81 quilonewtons, ok? A questão quer saber o W. Vamos aplicar a terceira equação de equilíbrio, somatória dos momentos no ponto C igual a zero. Então, a minha força de 3W vezes a distância de 1,5, ela vai girar para C no sentido horário, negativa, não é isso? Próxima força que gera o momento vai ser a componente de FAB na vertical, então vai ser 10,17 vezes o seno de 30. Ela vai girar no sentido anti-horário, então é positivo, seno de 30, vezes a distância daqui para cá, 3 metros. Isso igual a zero. Por quê? Essa minha carga aqui, que eu rebati para a horizontal, ela não gera momento em C, porque ela não tem distância perpendicular a C. Logo, o meu W, resolvendo essa equação, ele vai dar 3,40 quilonewtons por metro, certo? Então, se é uma carga distribuída, ele tem essa unidade de medida. Até se você fizer a relação aqui, que nós teremos força dividido por metro, certo? Que é a distância 3 e a distância de 1,5 que foi multiplicada pelo nosso carregamento W. Então, a gente encontra esse carregamento de 3,40 quilonewtons por metro. Indo agora para a quinta questão do nosso slide. A haste plástica de acrílico tem 200 milímetros de comprimento e 15 milímetros de diâmetro. Se uma carga axial de 300 N for aplicada a ela, determine a mudança em seu comprimento e seu diâmetro. Então, ele já deu que na questão, esse meu material plástico de acrílico, ele tem um modo de elasticidade de 2,70 gigapascal, tá? Então, é um modo de elasticidade pequeno, comparado ao do aço, que é 200 gigapascal. Então, significa que esse material, ele não chega a deformar tanto, tá? Como o nosso aço, ele não tem tanta rigidez como o nosso aço, porque o modo de elasticidade é a rigidez, tá? Então, a gente vai... O que ele quer? Ele quer a mudança do comprimento e a mudança do diâmetro. Então, se ele quer mudança de comprimento e mudança de diâmetro, ele quer saber sobre deformação. Só que as informações que nós temos são o modo de elasticidade e o nosso diâmetro e o coeficiente de Poisson. Então, para eu saber essa informação de deformação, eu preciso aplicar primeiro a minha lei de Hooke, que diz que tensão é igual ao modo de elasticidade vezes
deformação. Então, para eu descobrir a deformação, eu tenho que saber quem é a tensão, já que eu já tenho modo de elasticidade. Se eu tenho o meu diâmetro, eu tenho a área e eu tenho a força. Se eu tiver força e tiver a área, eu tenho tensão, ok? Então, vamos calcular primeiro a tensão. Essa minha tensão, nós temos uma carga de 300 newtons, já está em newton, ok? Uma área, a área da seção transversal, essa área vai ser π vezes diâmetro em metros sobre 4. Logo, nós teremos uma área de 1,76, 10 a menos 3 metros quadrados. Substituindo aqui, nós encontraremos uma tensão de 1,69 MPa. Então, já tenho tensão, já tenho módulo de elasticidade. Então, eu vou encontrar a minha deformação, não é isso? Logo, a minha deformação vai ser tensão 1,69 10 a sexta é igual módulo de elasticidade 2,7 10 a 9, que é giga, vezes a deformação média. Então, a minha deformação média desse meu material 0,000628. Então, essa deformação é a deformação longitudinal. Estiquei 300 N para cada lado, estou sofrendo uma tensão de tração. Então, ele vai estar me dando uma deformação de 0,000628 de deformação, tá? Feito isso, se eu tenho a minha deformação média, eu consigo encontrar o meu comprimento, a minha variação de comprimento, não é isso? Então, a deformação 0,000628 vai ser a variação de comprimento, que é comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial, né? Essa variaçãozinha aqui, perdão, aqui é a deformação. Essa variação a gente chama de delta, tá? Que é a variação de comprimento final menos o comprimento inicial. Então, esse delta dividido pelo meu comprimento final, perdão, pelo meu comprimento inicial de 200 milímetros. Logo, a variação de comprimento longitudinal foi de 0,126 milímetros, certo? Então, eu achei a minha deformação longitudinal e eu preciso agora da minha deformação lateral, certo? Então, através do meu coeficiente de Poisson, eu encontro a minha deformação lateral, dividido pela deformação longitudinal, que foi 0,000628. Logo, a minha deformação lateral, deformação média, é de 0,0002512. Se eu já tenho a minha deformação lateral, eu aplico nessa mesma fórmula aqui de deformação, menos 0,0002512, é igual a variação dividido pelo comprimento inicial do meu diâmetro, que antes era de 15 milímetros, certo? Logo, o meu diâmetro variou menos 0,00377 milímetros. Então, vocês percebem que nós encontramos uma deformação média, tá? Essa deformação média me dá uma deformação longitudinal através dessa minha relação de tensão e deformação e o nosso módulo de elasticidade. Então, a gente encontra uma deformação, uma variação, longitudinal, que significa o quê? Que ele alongou 0,126, porque deu positivo, então ocorreu um alongamento. Essa minha deformação lateral, ela deu negativa, por quê? Porque quando eu alongo o comprimento, percebam que eu vou diminuir um pouco no meu diâmetro. Então, se o meu diâmetro diminuiu, significa que a minha deformação lateral dará negativo. Então, a variação no meu diâmetro deu 0,00377. Então, percebam que é muito pequena a variação. Essa é a deformação lateral, essa é a deformação longitudinal, certo? E essas são as variações de comprimento que a questão pede. Então, ela pediu a determinação ou da mudança de comprimento.
Então, o comprimento aumentou 0,126 e o diâmetro diminuiu 0,00377. Então, a gente utiliza muito o coeficiente de Poisson em análise estrutural de túneis e barragens em arcos e outras estruturas estaticamente indeterminadas, certo? Isso quando a gente está falando de concreto. Porque o nosso concreto ele tem um coeficiente de Poisson de 0,15, entre 0,15 e 0,20. Significa o quê? Que nós temos uma pequena relação entre deformação longitudinal, lateral e longitudinal. Nós temos uma pequena deformação no concreto. Então, se essa relação aqui entre os dois é pequena, significa o quê? Que não tem muita diferença na deformação longitudinal e transversal, né? E lateral. Se eu não tenho essa alteração tão grande, significa que o meu concreto ele é um concreto mais denso, ou seja, não tem vazios, certo? Então, esse concreto que tem um menor coeficiente de Poisson, que significa o quê? Uma menor relação, uma menor diferença entre as deformações, significa que o meu concreto é um concreto mais denso. Ou seja, se o meu concreto é mais denso, tem menos vazios, vocês vão estudar muito isso em materiais de construção, se ele tem menos vazio, ele é um concreto mais resistente, certo? Então, a gente vai continuar com as questões agora teóricas.